Estrutura genética do sujeito e objeto, no livro de Kant, Crítica da Razão Pura. Artigo elaborado pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A respeito do saber em referência à possibilidade do conhecimento, Kant, um gênio da filosofia iluminista alemã, relata em sua principal obra, Crítica da Razão Pura, a maior revolução acadêmica, sua acepção morfológica da teoria do conhecimento, a natureza do sujeito e do objeto, mecanismo de cognição, determinando a metodologia do conhecimento em suas divisões epistemológicas aos diversos campos aplicativos, conhecimento empírico e, a posteriori, ao que se refere aos dados fornecidos pelos sentidos, o que é obviamente posterior ao campo da verificação experimental, exemplificação. Este carro é vermelho. A outro campo específico refere-se ao conhecimento puro, dados da logicidade operacional formal. Denomina-se morfologicamente de conhecimento puro a priori, por natureza substancial, não está ligado ao campo empírico, origina-se tão somente da aplicação heurística de uma operação racional, dedutiva e silogística à funcionalidade operacional do sujeito cognitivo, desconsiderando o objeto. Exemplificação: duas linhas paralelas jamais se encontram. A afirmação universal categórica, para ser verdadeira, não depende de nenhuma outra acepção. Raciocínio lógico é necessário dentro das categorizações do sujeito cognitivo. Duas explicações epistemológicas fundamentais na relação sujeito e objeto. Explicita-se Kant: o conhecimento puro formal conduz-se a juízos universais e necessários, enquanto a outra especificação do sujeito, ao que se refere ao campo experimental, sua natureza é da particularização. Realizado esta referência fundamental, Kant efetiva-se a segunda divisão. Os juízos são classificados em duas naturezas: juízos analíticos e juízos sintéticos. Os analíticos, o sujeito está contido no predicado. Não é necessária a razão cognitiva, sujeito-objeto, explicitação. O quadrado tem 4 lados. Raciocínios lógicos não aplicativos ao método indutivo. Juízo sintético define-se quando o predicado não está contido no sujeito. Nesta forma de raciocínio, acrescenta algo novo, que a compreensão do predicado, enriquecendo com efeito as informações sintéticas. Exemplificação: os corpos se movimentam. Não é possível extrair procedimentos do predicado. A natureza do movimento. Após classificação metodológica, Kant formula outra determinação: o juízo analítico serve apenas
para explicitar melhor o que já se conhece do sujeito, sem relação com o objeto, sem a necessidade da indução empírica. É um juízo analítico universal e necessário, porém sem utilidade no sentido de novos conhecimentos, portanto, não fundamental ao mecanismo cognitivo, pois não possibilitam novos conhecimentos. Já quanto juízo sintético a priori, ligado ao campo experimental, resultado do mundo sensorial, validade no tempo e espaço indutivos, ao campo aplicativos das ciências naturais, não produz conhecimento necessário e universal. O sujeito apreende o objeto a partir da objetividade do objeto por meio da experiência sensorial. Por último, o juízo sintético a priori, fundamental por dois motivos necessários. Não se limita ao campo da experiência, porém é universal. Entretanto, predicado acrescenta conhecimento, possibilidade, ampliação ao mecanismo cognitivo, ao saber do sujeito epistemológico. Aplica-se a matemática e a física. Entretanto, como se formam os sujeitos, resultados dos juízos sintéticos a priori, elaboração praxeológica, os sentidos organizam dados no uso de categorias a priorísticas como formulação de síntese pelo sujeito que conhece o objeto. No entanto, as coisas em si mesmas, o ser em si, só conhecemos as coisas como percebemos. O ser para o objeto cognitivo, o estabelecimento do idealismo puro kantiano. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.